Olá, pessoal. Meu nome é Pablo Nogueira, como alguns já me conhecem. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, Luísa Santos. Ela é simplesmente a rainha junina da FIC de Quercus de 2023. Foi o primeiro evento que a gente teve na temporada, onde foi eleito, a FIC de Quercus é uma das federações mais antigas do Rio de Janeiro, eleitos a rainha junina e a rainha da diversidade. Hoje a gente vai estar batendo esse papo com a Luísa e vamos estar batendo depois do papo com a rainha da diversidade também, que vocês vão conhecer um pouquinho. Luiz, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Conseguimos, enfim, estar aí rodando esse bate-papo, né? Então, vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Esse vídeo, né, ele vai para o YouTube. E como eu te falei do outro projeto que eu tinha, acabou tendo uma amplitude nacional. Então, provavelmente, pessoas de fora do estado vão ouvir, vão te conhecer. Então, fala um pouquinho quem é a quadrilheira, onde começou, quando começou, como começou, né? Onde, através de alguém, de amigos, como é que foi? Fala para mim. A Luísa começou a dançar quadrilha em... Então, eu comecei a dançar quadrilha em 2019, numa quadrilha que tem aqui em Ramos mesmo. E foi por uma amiga minha, que hoje em dia também é da Santa Rita, mas na época também dançava nessa quadrilha. E ela me chamou para conhecer, simplesmente para ir em um ensaio, para ver ela dançar. E eu gostei e quis entrar. Aí foi assim que comecei a dançar no mundo junino. Isso foi que ano, você falou? Em 2019. Antes da pandemia, no caso. Isso. Legal. E aí, você, na época, você dançou a quadrilha, essa quadrilha daí do bairro de Ramos também, né? Para quem não conhece, Ramos é na zona norte do Rio de Janeiro, antigamente chamada de Zona da Leopoldina, bairro que fica campeão do carnaval atual também, é bairro de campeão, né? Campeão do Rainha Junina, campeão da Rainha Junina, campeão do carnaval. Da campeã desse ano. Isso aí, mas ó, quem sabe aí não vem mais coisa aí com a Santa Rita, né? Quem sabe? Aí fala, aí você dançou lá em 2019 e 2020 você continuou dançando lá? Você já... Não. Eu dancei lá em 2019, aí em 2020 eu fui pra Santa Rita. Entrei pra Santa Rita, sendo que como veio a pandemia, a gente não conseguiu sair. Aí a gente... Chegou a ter ensaio em 2020? Alguma coisa teve no começo do ano, né? Teve ensaio, a gente estava se preparando, a quadrilha estava enorme de gente, mas acabou que a gente não saiu por conta da pandemia. Aí teve que parar tudo que a gente estava fazendo para voltar só em 2021, não 2022. 2022, é. Aí me fala como é que foi para você e para o grupo também, óbvio, quem você teve o sentimento. Como é que foi esse ato, né? Vocês começaram, você tão nova, recém-iniciada no movimento, cheia de gás, animada, e aí acaba tendo essa parada por conta dessa situação que envolveu o mundo inteiro, né? E como é que foi essa parada? Como é que isso tocou em você? Como é que isso tocou no grupo? E aí depois ver que mais um ano não deu, e aí até chegar 2022 e vocês iniciarem esse trabalho magnífico que vocês fizeram ano passado, surpreendeu a todo mundo aí. Como é que foi em você isso? Essa parada e depois esse retorno com o planejamento, como é que foi? Então, no começo, quando falaram que ia ser só 2 semanas de paralisação do mundo inteiro, eu simplesmente achei assim, pô, já tinha uma esperança de sair em 2020. Porque, assim, a quadrilha Santa Rita não era uma quadrilha que a gente conhecida antigamente. Porque era uma quadrilha de igreja, então, tipo, só dançava em igreja, festas particulares. E só, nunca chegou a disputar para ter nome, assim, no mundo junino. Então, era uma quadrilha de igreja, normal. Sendo que quando chegou 2020, a gente falou assim, não, a gente vai disputar, e a quadrilha estava enorme. Eu acho que na época a quadrilha tinha 20 pares, eu tinha 22 pares, eu não lembro direito. A quadrilha estava enorme. Então, assim, a gente estava muito animado para a quadrilha sair, primeiramente, e com muita esperança, tipo assim, caramba, esse vai ser o nosso ano. Primeiro ano disputando, e chegando com uma quadrilha tão grande como estava. Então, a gente estava com muita felicidade. Sendo que quando veio isso de, vamos parar, porque a gente não pode sair, a gente não pode fazer nada, a Covid chegou, todo mundo tem que usar máscara, se precaver, se cuidar, aí foi um banho de água fria em todo mundo. No começo nem tanto, porque a gente continuou fazendo
coisa na internet, fazendo vídeos, gravações, essas coisas assim. Sim. Mas depois foi o banho de água fria em todo Aí, mundo. claro, imagino. Aí passou 2021, tudo veio, graças a Deus as coisas foram se normalizando. 2022, quando a quadrilha começou o preparativo e tudo. Foi da onde parou? Teve alguma mudança no planejamento? Mudou tema? Mudou alguma coisa? Como é que foi essa retomada? Então, o tema continua a mesma coisa. A gente continua o mesmo tema de 2020. Porém, mudou algumas coisas em questão de personagem, questão de cenário, questões assim. Até porque a quadrilha, quando a gente falou assim, não, a gente vai voltar. Já era março. Era março. A metade das quadrilhas meninas, isso, de 2022. Então, assim, já estava meio que tarde, vamos botar assim, para uma quadrilha se organizar, né, financeiramente também, em questão de ornamentação, figurino, tudo. Tava tudo muito tarde. A gente falou assim, não, vamos correr, e vamos conseguir, a gente vai sair, a gente vai fazer isso. Então, a gente teve que mudar muitas coisas do tema. Destaques, como seria, músicas, danças, movimentação. Então, teve que mudar, até porque a quadrilha diminuiu, muita gente saiu, porque muita gente não estava acreditando que isso iria voltar mesmo, até porque 2020 estava muito recente ainda, todo mundo voltando à vida, vacinas ainda saindo, então estava muito recente, então o povo não estava acreditando ainda que iria voltar. Então, quando... E em março também teve o primeiro... O que teve em março? Teve o concurso de Rainha Junina, que eu disputei. Meu primeiro concurso de Rainha Junina foi em 2022. Ah, você disputou ano passado. Disputei ano passado também. Entendi. Eu fiquei em quinto, se eu não me engano, em quinto ou em sexto lugar. A Manu, que também é da nossa quadrilha, ela ficou em segundo lugar como Rainha Junina nessa época. Pela Santa Rita também. Pela Santa Rita também. Legal. Pô, então a Santa Rita em Entendeu? 2022 teve a segunda e a quinta e agora teve a campeã. Isso. Para uma quadrilha que, como, só aproveitando o gancho para explicar para o pessoal que não conhece a característica do Rio, né? No Rio a gente tem algumas federações que fazem os seus circuitos ou as suas finais, e a gente tem em paralelo quadrilhas de paróquia, que algumas disputam torneios entre as paróquias e também fazem danças particulares nas outras paróquias, em condomínios, festas de empresa, mas que não disputam os concursos das federações. E a Santa Rita começou a disputar concurso ano passado, né? Eu estou enganado. Isso. Teve em 2017, se eu não me engano, foi 2016, que tentaram também entrar, porém aconteceu alguma coisa que não deu certo, que não conseguiram. Não chegou a disputar a temporada, eu lembro. Chegaram a disputar esses eventos da pré-temporada, mas na temporada a Santa Rita não chegou a participar. Isso, aí... Eu tenho certeza que foi 2017, que foi o ano que a gente estava com a farriar na rua também. Eu lembro que a gente também acabou não participando do circuito da federação também. Então, aí foi isso. Aí acabou não indo. Então foi até na época também, a quadrilha também tinha parado, a quadrilha não ia sair na época. E voltou. Quando voltou, aí continuou, tipo, normal. Igrejas, igreja particular, continuou assim. E quando voltou agora, em 2022. Voltou ano passado a disputar. E aí, mas em 2020, quando teve a interrupção, ela já entraria para federações ou não? Já entraria. Então, entraria em 2020 esse tema, quando foi planejado, quando foi idealizado, esse tema já era para disputar realmente na federação, com as outras quadrilhas mais antigas, né? Isso. Legal, já era para estar na disputa. E na Santa Rita, você quando vem para Santa Rita, você vem já com alguma participação na criação do grupo, você vem para assumir algum cargo de destaque? Como é que foi essa sua vinda para Santa Rita na época? E se também durante esse ato, se essa sua participação mudou, se ela aumentou, se ela diminuiu, como é que foi? Então, quando eu entrei na Santa Rita em 2020, era só para me ser, como pode dizer, linha, né? Como se fosse o tema da quadrilha ainda. Linha normal. Eu não ia ser destaque, até porque os destaques já tinham sido escolhidos.
Sim. Então, eu entrei para ser linha mesmo normal. E como já era linha na outra quadrilha, eu tava muito feliz por ser linha. Eu amava ser linha. Eu amo até hoje. Não tem problema. Eu amo ser linha. Sendo que, quando voltou a quadrilha em 2022, a quadrilha diminuiu. Aí me vieram com a proposta de eu ser viúva. Tanto que eu falei, gente, eu nunca fui viúva. É a primeira vez que eu tô sendo viúva. Me explica como é que é, como... Você é dançado praticamente, você dançou um ano só, né? Então, assim, já um cargo então eu não assim, de sabia o que era. responsabilidade. Isso aí. Mas assim, eu tinha uma noção do que era, porque eu já vim de uma quadrilha que disputava e que tinha, assim, viúva e tinha que bordar, tinha que comprar, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Então eu tinha uma noção, mas eu não sabia como era a prática em si. Como é a questão de roupa, ter que escolher, ter que fazer isso. Até porque você sendo linha, você não tem que se preocupar com nada. Você só Sim, paga acaba sendo e a uma coisa quadrilha padrão. faz. É padrão, vai vir pronto. Isso aí. Isso aí. Você não precisa se preocupar. Agora, quando você é destaque, você tem que saber pensar em tudo. Eu dou graças a Deus. Porque o meu pai é o Yuri, o nosso coreógrafo, que já é destaque há anos em várias quadrilhas e já tem uma noção de como é. Então ele falou assim: não, vamos lá que eu vou te ajudar. Sentamos, conversamos, vamos ver como era a cor de figurino, roupa, vamos ver isso, vamos ver aquilo, adereço de cabelo, vou fazer meu chapéu desse jeito, vamos ver a tua parte de cima, vamos ver corpete, vamos ver brilho, vamos ver isso, vamos ver aquilo. E ele que foi me dando mais dicas. Isso. Maneiro. Ele E ele segurou já na minha mão e falava, vamos. ele, se eu não me engano, já dança já tem uns 5 anos, pelo menos, aí, né? Quem? O Yuri. Então, o Yuri, ele dançava na Coração. Isso. Na outra quadrilha que eu era. Ele dançava lá. Eu acho que ele dançou uns 3 ou 4 anos lá. Depois veio pra Santa Rita. Sim, sendo que na Santa Rita ele era o coreógrafo da Santa Rita, mas ele não dançava na Santa Rita. Entendeu? Porque até então, teoricamente, para quem não conhece também, a Coração de Ouro, na verdade, é uma dissidência da Santa Rita, né? Que aí na época era só de paróquia, e aí virou quadrilha de federação. Então, elas, apesar disso, não competiam entre si, né? Apesar de ter talvez uma rivalidade interna aí, alguma coisa, mas elas não disputavam. Não era uma concorrente uma com a outra. Até porque a Santa Rita não tinha o porquê. E coreografar outra, né? Isso, até porque a Santa Rita não disputava. Sim. Não tinha o porquê ter uma rivalidade assim. Não pode, não vai pra lá, não vem pra cá. Então, Sim, assim, não disputava. Querendo ou não tinha aquela disputa, sabe? E aí, para esse ano agora, vamos por parte. Eu só voltando um pouquinho lá atrás. Acabou que a gente não falou um pouco da tua vida também fora de quadrilha, né? O que você faz? Como você chegou na quadrilha na época, que eu não me recordo. Você já conhecia alguma coisa de quadrilha antes? Não sei se você já conhecia ou não, você me diz. E como você chegou propriamente de fato na Coração? Através de alguém, ou de ver? Como é que você mora em Ramos? Fala pra gente um pouquinho da tua vida fora de quadrilha também. Como é que foi a sua chegada no movimento? Tá. Eu moro aqui em Ramos mesmo, sou nascida e criada em Ramos, mas precisamente no Piscinão de Ramos, antiga praia de Ramos. E eu sou daqui mesmo, eu trabalho com administração e logística numa transportadora. Eu quando comecei quadrilha, foi por um convite de uma amiga minha, que foi só para eu dizer. Você falou, perdão, verdade, você falou. Sim. Quem é a amiga? A Manu. Manu, pô. Isso, entendeu? Então, ela veio e me chamou e falou assim: vamos lá para conhecer, para me ver e tal. Eu fui. Manu já dançou na Real, Manu também já dançou aberto, já dançou há muito tempão. Isso aí. Já tem uma história no mundo, vamos botar assim. É verdade. E aí, então foi ela que me chamou. Cultural para você, assim, você já era envolvida com alguma coisa de cultura, de música, você já gostava, samba, qualquer coisa assim do tipo? E como é que foi conhecer essa cultura? Porque tudo bem que nascida e criada no Piscinão, talvez você já devesse ter visto algum ensaio aí dentro da própria quadra, na show de Ramos, ou devia ter alguns outros amigos que talvez dançassem.
mas talvez você nunca tenha visto de perto, assim, de chegar, ver 1, 2, 3 ensaios, até estar dentro. Como é que foi isso para você? Foi chocante? Foi uma coisa nova, descoberta? Ou de fato você já acompanhava e já conhecia? Então, eu acompanhava a Santa Rita, até porque minha mãe ia na paróquia onde tinha quadrilha, e toda Minhas vez filhas quando são tinha festa batizadas. junina. Minhas filhas são Oi? batizadas na Santa Rita. Minhas filhas são batizadas na Santa Rita. Eu Então, morava aí, né? minha mãe Morei já aí, eu era seu acompanhava. vizinho. Ah, então, exatamente, minha mãe então acompanhava. Entendi. Com isso, eu já vi muita quadrilha Santa Rita dançar antigamente, bem Aham. antigamente. E eu já conhecia, mas eu conhecia só a Santa Rita. Eu não sabia que existia um mundo junino. Eu não sabia Uhum. como era esse mundo junino. Eu achava que era assim, a quadrilha vinha, é, Cada se paróquia tinha a apresentava, sua, tchau. e acabou, beijo, acabou, e é isso. Não tinha essa questão de disputa, jurado, medalha, prêmio e nome, não tinha. Para mim, isso não existia. Quando eu conheci a Manu, que foi também na paróquia, Uhum. que ela veio e falou: eu danço quadrilha e eu queria muito que você fosse me ver um dia. Aí eu, beleza. Ela sempre me chamou. Muitas vezes. Eu sempre rolava ela. Muito, muito. Eu sempre É rolava. sempre assim, Ah, vou. pode, e uma hora cai. Isso aí. Eu vou, mas não vou, eu vou. Chegar no dia não dá pra mim ir. Eu chego no dia, eu mesma esquecia, porque era final de semana e eu, na época, eu já trabalhava como Jovem Aprendiz. Então, Uhum. pra mim era. Então, tipo, pra mim, final de semana era pra me descansar, pra me dormir, ver minha série, ficar em casa. Era Ah, assim. pra mim, o peão da segunda a sexta, ou a vida até sábado, e quem trabalha, que é só isso mesmo. Isso aí. Então, assim, eu ficava só em casa, no meu quartinho, comia, ajudava minhas coisas, ficava no meu quartinho e ficava vendo série. E era assim. E às vezes eu E aí, esquecia que esquecia. eu tinha uma vida fora do meu quarto. Então, assim, pra mim foi muito assim. E quando eu fui ver ela, eu gostei muito de ver a quadrilha. Tipo, um outro tipo de quadrilha que eu não conhecia. Um outro Uhum. jeito de dançar, um outro jeito de coreografar. Então, eu gostei muito. Muita gente da quadrilha eu já conhecia por vista. Por Uhum. conta também que eu cantava a paróquia, então a gente vê as caras familiares. Sim. E também por ser uma pessoa que a gente vê tantas vezes, que a gente já fica na cabeça que é conhecido, já. Mas por vista só, sabe? Então, foi E isso. aí, Basicamente foi isso. ano passado, depois de você enfrentar uma temporada inteira, porque 2020 a temporada foi interrompida, 2019 você teve uma inteira, mas foi a primeira. Estamos naquele calor da emoção, novidade, beleza? Depois de 2 temporadas inteiras, que foi 2019 e 2022, tu sente saudade daquela rotina do quarto, de ver a série? Não, Não sei. nem na falta. Graças a Deus, que bom, né? Sim. Infelizmente, o nosso movimento, Liz, eu fiz parte, Luiz, desculpa, eu fiz parte como dançarino, componente ou dirigente, né, time de quadrilha, de 92 até 2017, com poucas interrupções. Então, por exemplo, 2014 teve, eu lembro como se fosse hoje, eu estava voltando um dia do ensaio da Realce, na época eu morava em Ramos, e eu desci do 910 ali na porta da igreja. E quando eu desci, a Santa Rita estava dançando. Está lá no meu Instagram, no meu Facebook até hoje. Quando eu desci, a Santa Rita estava dançando. E na época eu só conhecia a igreja também assim, por causa da paróquia, de sair às vezes, ver a criançada ensaiando, na época era bem menorzinha, a maioria. E aí eu parei para ver. E aquilo ali, ao contrário de como você falou, depois a gente vai chegar nessa parte da competição, do desgaste e outras coisas, ainda mais para mim que já estava há décadas. Quando eu vi a Santa Rita naquele dia dançando, na festa ali, não sei se era encerramento, o que era, mas era uma festa ali na própria paróquia, aquilo ali mexeu comigo de um jeito, porque aquilo ali me remetia a um tempo que eu vivi lá atrás, quando eu comecei, que não tinham tantas federações, que não tinham tantas disputas, principalmente que não haviam redes sociais. E aí eu vendo aquela garotada dançando, cara, aquilo ali meu olho encheu d'água na hora, eu filmei, mandei para uma rapaziada e tal. Na época o WhatsApp estava começando, acho que o WhatsApp é de 2012, 13, não sei. E aí aquilo ali mexeu muito comigo. Então a Santa Rita já é uma coisa que eu acompanhei essa evolução de perto. E muito me agrada quando no ano passado a Santa Rita fez o trabalho que fez, um trabalho
do nível das quadrilhas mais antigas. Por exemplo, tem vários pontos a melhorar, óbvio, todo grupo tem, mas o repertório da Santa Rita foi elogiado por todo mundo que eu conversei. Eu não vi quadrilha ao vivo muito no ano passado, eu vi algumas aqui em Bom Sucesso, vi a Santa Rita na rua aqui, paróquia Nossa Senhora das Cabeças, aqui na rua Patagônia, na Penha, perto, né? Eu tô aqui na rua Quito agora, na Penha também, e eu vi a Santa Rita ali, gravei vários momentos, mandei, postei, e eu ver que hoje uma quadrilha que está começando, entre aspas, no ranking, no circuito profissional, como a Santa Rita, consegue fazer um trabalho de repertório para competir em pé de igualdade com a Realce, que é de 1995, sabe? Sim. Então isso é muito bacana ver que hoje a gente tem ferramentas, o network, aí vamos para o lado bom das redes sociais, né? Os contatos que as pessoas fazem, as amizades, tudo, proporcionaram a Santa Rita ter uma temporada de, digamos, como a gente fala no popular, uma temporada de quadrilha grande. Não parecia que era uma quadrilha que estava disputando o circuito pela primeira vez. Não parecia, de verdade. Isso dito por todo mundo, não foi só por mim, tá? Como eu disse, eu vi muito pouca quadrilha. Eu vi 3 ou 4 quadrilhas no Bom Sucesso, vi aqui na Patagônia, eu vi mais em algum lugar que eu não me lembro que eu vi também 1 ou 2 quadrilhas, algum shopping que eu fui, não lembro. Então, assim, não fui nas finais, não fui nada, porque eram horários que não foram favoráveis e tal. A gente vai chegar nesse ponto também, de questão de finais, horários, de várias federações. Então, assim, é muito legal ver a Santa Rita. No ano passado fez uma temporada bacana, teve 2 meninas bem colocadas na raia junina. Agora você sendo bem colocada na raia junina vencedora, porque isso mostra que é disso que a gente precisa. Porque você vê, talvez muitas... Você tem quantos anos, que Mauro pergunte? Eu tenho 20, fiz 20 esse mês. Você é mais nova que minhas filhas. Se você perguntar quantas amigas suas de 20 anos dançam quadrilha, talvez nenhuma que já não fosse de quadrilha. Ou alguma que você tenha arrastado para quadrilha. Sim. Você não vai ter amigas da faculdade ou do trabalho que dançam em quadrilha. E isso, na pandemia, foi pior. Por que aconteceu? Quem estava, como você falou, que estava começando, que estava cheio, estava animado, esfriou. E aí, quando volta, você quer voltar a viver tanta coisa ao mesmo tempo que não sobra tempo para um compromisso como o da quadrilha, que demanda tantos meses de ensaio, tanto compromisso com o tempo, com o dinheiro, com seriedade. Um lazer com seriedade. Então, assim, é muito bacana a gente ver uma menina de 20 anos agora, numa quadrilha que tem 2 anos de circuito profissional, está indo para o 2º ano, já galgando uma posição dessa de destaque no cenário carioca, porque isso aí te marca. Você, onde você foi esse ano, pro bem ou pro mal, a gente vai falar, aquela foi a garota que ele ganhou na Figueiredo de Goiás. Isso aí não tem mais como fugir. Eu falei isso com o Gustavo, pro menino da diversidade, eu falei pra ele, cara, isso aí é algo que vai te carregar. É o primeiro ano que ele vai dançar de dama. E eu falei pra ele, olha como é que tu tá começando grande. Tá começando num concurso com várias outras meninas que estavam disputando a Rainha da Diversidade, você já ganhou. Então, assim, vocês talvez nem tenham uma exata noção disso hoje, mas daqui a um tempo vocês vão ter, quando vocês forem lá no Facebook da FIC de Querd, vai ter uma lembrança, vai ter alguma coisa. Então, assim, mais uma vez, parabéns pela vitória. A gente vai começar a falar dela agora. E desfruta esse momento. É o conselho que eu posso te dar. E o quanto mais você conseguir futuramente trazer gente para o movimento, melhor. Chama para te ver, que nem a Manu fez, né? Chama para te ver. De 10 que forem te ver, se 2 dançarem, o movimento vai estar se renovando aí, se perpetuando, se Deus quiser, para a gente voltar a ter cada vez mais quadrilhas surgindo. E aí me fala, ano passado você estava na quadrilha pelo 1º ano, né? Porque você tinha entrado em 2020, mas estava ali tendo a sua primeira temporada. E como é que surgiu essa escolha para vocês disputarem? Eles abriram para quem quisesse? Tinha mínimo ou tinha máximo por quadrilha? Como é que foi essa escolha do ano passado? E aí depois a gente fala da desse ano. Tá, então, o ano passado teve, não é que teve uma escolha, mas sim um coreógrafo veio. Como o coreógrafo é meu amigo, ele olhou na minha cara e simplesmente falou assim, ó, você vai disputar. E eu não vou falar o que é. Surpresa. E foi embora. Foi exatamente isso. Eu fiquei assim, sem entender. Jogou a bomba e correu. Exatamente. Aí depois que ele veio me explicar que era a Rainha Junina, como é que era. A Manu,
ela já foi mais segura de si. Por quê? Não é a primeira vez que ela dança o Rainha Junina, se eu não me engano. E não é a primeira vez que ela vê. Então, assim, ela já sabia mais ou menos o que iria acontecer, como era louca. E do que iria encontrar. Eu não sabia. Eu nunca tinha ido para um Rainha Junina na minha vida. Eu nem sabia que tinha um Rainha Junina. Então, assim, para mim foi uma coisa muito nova, muito assim. E foi a primeira vez, depois da pandemia, óbvio, que eu encontrei muita gente de quadrilha. Gente que eu olhava, quando eu comecei, me deram referência, vamos botar assim, quadrilha tal, e eu fui pegando referências. Foi vendo vídeo e tal. Isso, mas para mim montar, para mim saber como eu vou, tipo assim, quem é o... Você pode falar em referências que te deram, tá? Quadrilha ou nome de pessoas, se você quiser, pode falar, fica à vontade. Se também preferir não falar, é opção sua. Pode repetir, então? Pode falar. Então, as referências que me deram foi assim, a Pode Ser Show. Ver a Pode Ser Show. Então, a primeira vez que eu vi a Pode Ser Show foi no torneio de ensaio em 2019. Foi no tema índio. Que eu adorei a quadrilha. Foi uma coisa de que eu olhei e fiquei, gente, que espetáculo, que show. Que foi uma entrada maravilhosa que eles fizeram. A coreografia também estava muito boa. A história da quadrilha em si. Né? Sim, então tipo, tava muito bom. E foi a primeira vez que eu me apaixonei. Sim, e eu me apaixonei por aquilo ali. Então, assim, a Pode Ser Show foi uma das minhas maiores referências que eu tenho até hoje. Muitas referências ali. A Rihanna é uma das minhas referências. Drica é uma das minhas referências também, que veio da chuva, também é muito antiga. A Vivian, que foi a rainha do ano passado, é muita referência para mim. A Tayane da Gonzagão. Em 2019, eu nunca tinha visto a Gonzagão, porém, eu sabia da fama que era quadrilha. Em 2022, eu vi a Gonzagão. 19 eu acho que não teve Gonzagão. Eu acho que a Gonzagão parou em 2017, se eu não me engano. Aí voltou ano passado, então. Graças a Deus. Então, mas eu vi a Tayane na São Judas. Na São Judas, é isso que eu ia falar. Tayane foi pra São Judas. Eu vi a Tayane na São Judas e vi o João na Pode Ser. Na Pode Ser, né? Isso. Então, assim, a Tayane, ela foi muito uma referência para mim. E em questão de dança, em questão de giro, em questão de potência que ela tem também na dança. Ela é absurda. Então, assim, ela é uma de minha referência bastante, entendeu? A Pode Ser Show também é uma das minhas maiores referências que eu tenho. Mas eu tenho uma referência que não é daqui do Rio, que é lá no Nordeste, que é a Mara Alexandre, que ela é maravilhosa, é do Ceará Junino. E eu sigo ela, eu vejo os vídeos dela explicando coisas, porque a gente sempre tem que estar aprendendo, que a gente nunca sabe de tudo, isso sempre vem ouvindo para aprimorar. E como você falou, envolve dança, todas sendo junina, e mesmo que não seja do tipo carioca, você acaba conseguindo agregar alguma coisa pro teu estilo, com certeza. Adaptar do teu jeito. Sim, então assim, eu vejo muito ela, eu aprendo muita coisa com ela em questão de postura, pega na saia, giros, muitas coisas. Então assim, eu vejo muito ela também. Então ela é muito minha referência também em questão de aprendizado. Questão de saia, rodado, como mexe, assim, ela é muito minha referência. Agora, em questão de dança no pé, postura, pique Rio de Janeiro, já são essas quadrilhas. Pode ser Show, Gonzagão. Pode ser. A Gonzagão é um caso à parte, eles até brincam que são uma fábrica de mutantes, de fato, ali quem entra no ritmo deles. Sim. De dança no pé, que é absurdo. E a Pode Ser também, só que pode ser exatamente isso tudo que você definiu, né? Essa parte coreográfica, teatral, corpórea, a expressão corporal da Pode Ser. E aí a Pode Ser, quando ela começa, lá atrás, em 2015, se eu não me engano, eu conhecia por causa da Joyce, que já foi Sinhazinha e tal, e o Marcinho. Eles foram meus componentes em 2007. Marcinho era um menininho e Joyce era uma adolescente ainda. Eles vinham da Dança e Paz, que era uma outra quadrilha que tinha lá no Andaraí. Eu não sei se você conhece o nome, talvez você não conheça de nome. O Carlinhos do Salgueiro, ele é coreógrafo de carnaval, já foi professor de várias... Ele era o dono dessa Dança e Paz. Então, Carlinhos é maravilhoso. Carlinhos é quadrilheiro de década de 80, 90. E aí ele, na época no início dos anos 2000, ele criou a Dança e Paz, que era
Pode ser, praticamente. Ele tinha um monte de garoto e garota com um talento absurdo. Só que o que aconteceu? Na época, o que dominava o cenário carioca era a quadrilha de salão. Você não tinha quase quadrilha de roça. As quadrilhas de roça eram muito poucas. A Sampaio, por exemplo, ela depois se tornou a Concurso, porque era uma quadrilha que ganhava tudo todo ano. Então, o Carlinho ele fez um salão, só que sem saia grande. Então, aquilo chocou o movimento na época, foi uma forma complicada de fazer julgamento, porque ele trouxe algo que ninguém esperava, mas a Dança e Paz acabou não durando muito tempo. Mas muitas das pessoas que dançaram ou passaram pela Dança e Paz hoje fazem parte da Pode Ser. A Rihanna, a Beyoncé, né? Marcadora, Joyce, Marcinho, Fabinho, todos eles eram da Dança e Paz, ou direto ou indiretamente. E aí, ali a gente tem artista, como eu costumo dizer. Só que hoje, se você olhar, pode ser desse primeiro ano que você viu lá, 2019, ou o primeiro ano dele, 2015, que eles eram basicamente só o pessoal lá da comunidade, hoje, você tem muita gente de fora, como você deu o exemplo da Vivian, né, que já dançou em várias quadrilhas do Rio de Janeiro, e Sim. foi para lá, e a Vivian hoje, se você ver, você parece que ela é mais uma cria do Andaraí. Porque quem chega lá, assim como quem chega pode ser, na Gonzagão, por exemplo, incorpora aquele espírito. Isso é muito bacana. Porque eles acabam conseguindo trazer gente que não é do movimento e criar novos quadrilheiros. O Douglas Ferro disse muito bem lá na Gonzagão, com jovens e adolescentes do bairro. E pode ser também. Então, assim, tá bem de referência você. Tá aí explicado já o caminho do sucesso. Tá bem de referência. Drica, quando vê, se fosse ao vivo, a Drica estaria aqui vendo e comentando, porque ela fica perturbando, mas depois, quando vê, com certeza ela vai comentar e vai ficar muito feliz de saber que ela é uma das suas referências, merecido. Sim, e ela é uma das minhas amigas. Eu comecei a fazer amizade com a Drica em 2022, na época, a primeira vez que eu vi ela, né, no caso, porque eu nunca tinha visto ela dançar, até porque na época, se eu não me engano, a Coração não pegava os mesmos horários que a Pode Ser, se eu não me engano. Eu não lembro de ter visto ela dançar, assim, na Pode Ser, tipo, eu vendo ela, tipo, conhecendo, sabendo quem ela é. Eu não lembro de ter visto ela em 2019. Mas em 2022, com o Papo de Quadrilheiro, tem um grupão que é só de quadrilheiro no WhatsApp, e que é do Papo de Quadrilheiro mesmo. E a Drica tá lá. No dia que teve essa Rainha Junina, tudo, ela tava lá. Eu não lembro se a Rihanna tava lá, mas eu sei que o povo da Pode Ser tava lá também. Sempre então. Entendeu? Então, assim, tava todo mundo lá. Eu via cada um e ficava... Meu olho brilhava. Todo mundo falava assim, Luiz, seu olho tá brilhando. Parece até que eu tô vendo alguma coisa muito assim... Porque eu tava muito nervosa. Até porque ver uma pessoa que é muito referência pra mim lá, me vendo, e eu disputando... E eu dancei depois da Drica. Então, assim, eu já tava nervosa por estar dançando. Dançar depois dela, então, eu já fiquei mais nervosa ainda. Como a gente falava antigamente, ela deixou a quadra quente para você. Exatamente. Então, que aí eu fiquei muito triste. No dia, na apresentação dela, tadinha, ela caiu. Ela caiu. Tadinha. Mas eu gritei muito pra ela. Eu tava com a roupa, tava prontinha pra entrar, mas eu gritei. Eu falei assim, eu não vou deixar ela ficar assim. Mas isso aí, esse é o espírito. Porque entendeu? E eu gritava. Ganhar, você não precisa que o outro tenha um problema. Você pode legal você ganhar porque todas as outras foram boas e você foi a melhor. Não é ganhar porque alguém estourou um tempo de uma competição ou porque teve um problema com uma roupa. Isso aí. Então, assim, eu tenho muito isso, sabe? Legal. Eu fui muito nervosa no dia, mas eu me apresentei, mas eu falei com o Yuri, eu falei assim, Yuri, que é o coreógrafo, né? Eu falei assim, Yuri, eu tô indo porque você quer, você é meu amigo. Então, porém, eu tô indo mais para aprender e para saber como é lá o local, como é e tal. Eu vou dançar, eu não vou ir para questão tipo assim, eu vou ganhar isso e aquilo, vou com aquela pressão toda. Não vou ir. Porém, eu vou ir na intenção de, tipo, brincar, de zoar, de querer aprender, de ver, tá ali, olhando, entendeu? E eu fui com essa intenção. E acabou que, no final, todo mundo gostou da minha apresentação. Todo mundo veio falar.
Todo mundo veio falando assim, cara, tu foi muito boa, você é isso, você é aquilo. E o quadrilheiro de verdade, Luiz, e o quadrilheiro de verdade, como eu te falei, ele se alegra quando ele vê surgirem novos quadrilheiros. E quem vê, fala, caramba, essa menina da Santa Rita que é uma quadrilha nova, ela é uma menina nova, uma garota, desculpa a palavra, mas é uma garota. E aí, quem é o quadrilheiro de verdade que está ali, ele pensa assim, pô, graças a Deus eu estou vendo uma cara nova. Porque no evento de 2019, por exemplo, que foi o último, você não estava. Então, Não. você vê alguém participar e disputar sendo uma cara nova, é alegria no coração do quadrilheiro. Entendeu? Essa é a realidade. Porque, Verdade. como eu falei, é difícil. Você vê que os quadrilheiros hoje têm em média aí 16, 18, 20 pares. Antes desse período que a gente passou, às vezes eu esqueço, porque como esse vídeo vai para o YouTube, aí tem algumas palavras que a gente não deve falar, né? Não estou acostumado. Então, assim, antes desse período que a gente passou, a gente teve um período que quadrilhas, de 2017 até 2019, as quadrilhas estavam muito grandes. A gente tinha quadrilha com 30, com 32, com 34, com 40 pares, sabe? Porque as quadrilhas começaram a visar o nacional, e aí se eu quero ganhar aqui para ir para o nacional, eu já tenho que ganhar bem aqui, para ter uma base boa, para não sentir preparar ir para o nacional maior ainda, porque nem todo mundo vai conseguir ir para o nacional. Então, se eu tenho 40 pares, de repente para o nacional vão 24. E isso acontece com quadrilha do Brasil inteiro. Nunca, raramente, uma quadrilha disputa o nacional 100% completa, porque envolve logística de viagem, logística de afastamento de trabalho, porque dependendo do lugar que você vai viajar, são 3, 4 dias, 5 para ir e voltar. Então, dificilmente eu quadrilha. E aí, nesse recomeço, eu achei bacana que a gente viu quadrilhas que foram para a rua mesmo com o mínimo. Porque eu acho que esse era o espírito do ano passado, sabe? Ó, estamos aí, vamos para a rua. E agora a gente vai lutar para em 2023 melhorar e por aí vai. E aí, beleza, vamos voltar agora ao presente. Aí, você dançou na temporada, você foi a viúva, você teve uma excelente temporada, foi indicado em premiações. Parabéns pela temporada do ano passado também. Muito e agora, obrigada. Quando virou, que definiu lá, saiu o calendário na reunião da federação, um dia tal vai ter o evento. Como é que foi essa nova convocação para poder disputar esse evento agora? Então, eu perguntei pro Yuri, né, pro meu coreógrafo, perguntei pra ele, cheguei assim, o que você vai fazer esse ano? Aí ele falou assim, não sei. Aí ele só chegou na reunião que a gente tem na quadrilha e falou assim, olha, quem vai ir vai ser a Luíse. Eu só olhei pra cara dele, de novo. E eu olhei e falei, tá, vai ser eu. Aí foi quando ele falou, olha, a gente vai ensaiar, vai ser assim, vai ser assado. A roupa é assim, os quesitos são esses, a gente precisa ter isso. E a gente vai fazer acontecer para ter isso. Aí eu, não, beleza, vamos lá. E a gente descobriu, né, teve o calendário, porém a gente não ensaiou. A gente tava, tipo assim, a gente tava preocupado também com a quadrilha, né, que a gente tava ensaiando com a quadrilha. Porque assim, faltou uma semana pro negócio. Nessa última semana que a gente ensaiou. Eu ensaiei terça, quarta e sexta. E sábado. 4 dias. Só. Cara. Só. Pra fazer aquilo. Aquilo lá que eu fiz. Então, assim, só 4 dias pra fazer aquilo. Então, assim, e fui fazendo a coisa na hora. A gente botou a música, o som que a gente não sabia o que iria fazer. Essa música que vocês usaram era do repertório do ano passado? Não. A gente pegou vários repertórios, montou e foi. Ficou bom. Entendeu? Então, assim, a gente nem sabia qual repertório usar, porque a gente tinha feito 2. Ele, no caso, tinha feito 2. Esse e um outro. Porém, eu falei com ele, o outro era muito mais parado, era uma coisa muito mais meiga, uma coisa mais assim. Eu falei, a gente não é assim. A quadrilha já não é assim. Então, por que na Rainha Junina vai ter que ser assim? Legal. Aí, e essa agora, e essa que eu dancei, era mais uma pegada assim, leve, e no final tinha uma música boa. Rojão, né? Isso, já tinha um rojão. Então, assim, no começo já tinha umas batidas boas, durante vinha uma música boa, que é a Aurora Boreal, que todo mundo conhece, com uma batida diferente, e no final Morena Tropicana, que é uma música que todo mundo conhece e que também é muito agitada e muito boa. Então, assim, perfeito o repertório tava. E a gente colocou a música e falou assim, agora vamos criar a coreografia. A gente já tem a música, só falta a coreografia.
no primeiro ensaio. E a gente foi criando durante a semana. Aí no primeiro ensaio a gente fez o começo, aí no segundo a gente já montou o final e depois a gente só teve que repetir Quem até participou foi só aperfeiçoar. você e o Yuri? Isso. No primeiro ensaio só foi eu e Yuri. No segundo ensaio já foi eu, Yuri e Laércio. O Laércio é um outro coordenador da quadrilha. Uhum. Que foi, ajudou, montou o local que a gente foi pra lá da casa dele, que dava pra dançar e tal, que era grande, a gente foi pra lá. E a gente ficou lá, entendeu? Esses dias ensaiando, todos os dias lá, e no último dia foi no local do ensaio que a gente teve pra quadrilha. Entendi. E aí, vocês ensaiou esses 4 dias, a roupa é a tua roupa do ano passado? Isso, foi minha roupa do ano passado. Legal. Porque E aí, um esquisito era a questão de ornamentação, se eu não me engano. uhum. Aí a gente ficou com muito medo de tentar querer fazer alguma coisa diferente e não dar tempo ou ficar estranho. Aí a gente falou assim, não, já tem a roupa completa, eu já tenho a cabeça, eu tenho a corpete, eu tenho a saia, eu compro a meia, não tem problema. Eu já tenho o sapato, que também já é a ornamentação completa, eu já tenho a roupa completa. Tava um conjunto completo, isso aí. Vocês já pensaram bem, foram na segurança, não tentaram fazer o mais simples possível para aquela circunstância. Isso aí. Eu também já estava acostumada também com a roupa, então era a melhor coisa que tinha. Importante, né? Importante. E aí, você tu falou de criar, né? Eu criei uma parte, criei outra. Tu antes, fora de quando você faz alguma coisa referente à dança, tem alguma ligação com arte ou não? Só a vida profissional mesmo? Então, eu antes de eu começar com danças de quadrilha, muitos anos atrás, eu já fiz 6 anos de balé. Eu comecei balé com 4 anos de idade, comecei balé com 4. Depois eu fiz ginástica rítmica. Eu já fiz jazz durante os 2 anos, se eu não me engano. E já fiz dança de rua. Maneiro. Então, quer dizer, tem referência. Isso, eu tenho referências. Variados, diversos, que podem agregar para a quadrilha. Bacana. E você ajuda na coreografia da Santa Rita também, não? Não. É só o Yuri, que eu deixo só isso para ele, que eu não dá para mim, não. E deixa eu te falar, e aí você com esses dias de ensaio, como é que você chegou lá no dia do evento? Qual foi tua ordem de apresentação? Qual foi a tua colocação na apresentação, né? A ordem. E como é que você ficou? Chegou lá na hora que você vestiu, tu estava tranquila, estava ansiosa, estava muito nervosa, estava insegura? Como é que foi esse pré e o durante a apresentação aí? Então, eu durante a semana eu já estava nervosa, já estava começando a ficar nervosa, até por conta que a gente estava ensaiando e a gente tinha que fazer as coisas acontecer, e eu tinha que pegar a coreografia e estava ficando nervosa. Mas não era uma nervosa preocupada, mas era uma nervosa de eu ter que limpar o movimento para estar bonito lá no dia. Aí, beleza. Durante a semana. No dia, a gente fez umas gravações, a gente ensaiou pra quadrilha em si, porque eu ensaiei nesse dia pra quadrilha também, e também ensaiei pro Rainha Junina no dia. Aí depois acabou. Eu fui pra maquiagem, pra me maquiar, e fui me arrumar. Eu já tava ficando nervosa, ansiosa, no caso. Quando chegou dentro do ônibus, eu me distraí um pouco, porque, tipo assim, entra dentro do ônibus de quadrilha, sempre vai, zoeira, brincando, tem som, o povo toca pagode, a gente sempre tem. Isso, eu já relaxei, fiquei mais tranquila, zoei, brinquei e tal. Sendo que quando começou o concurso, e vieram falar assim, caramba, Luiz, já começou. Aí eu comecei a ver os vídeos. Aí eu voltei a ficar ansiosa de novo. Aí a menina fala, Luiz, não vê, porque você vai ficar mais nervosa. Eu falei, beleza, não vou ver. Eu não vi, não fiquei vendo nada, só fiquei zoando, brincando, todo mundo junto. Aí, quando chegou lá, num local, eu fiquei nervosa. Não nego, fiquei nervosa, fiquei ansiosa, me tremi. Já tava cheio, no horário que chegaram já tava cheio, né? Sim, a gente chegou lá, era mais 10 horas, se eu não me engano, 11 horas. Se eu não me engano, foi por aí. Então, foi por aí, porque eu ia me apresentar meia-noite e 10. Porém, eu acho que atrasou umas meia hora, 40 minutos. Por aí. E eu fui me apresentar quase 1h da manhã. Isso. Fui me apresentar quase 1h da manhã. Foi mais ou menos nesse horário aí. Se apresentou com o palco lotado. Cheíssimo, aquilo ali tava. E quando falaram assim, Santa Rita pra concentração, eu já tava pronta.
Eu cheguei lá, não tava com cabelo, não tava de rabo de cavalo. Eu cheguei lá num local, tava com uma blusinha, um short, chinelo e meu cabelo normal. Sem rabo de cavalo, sem nada. Eu cheguei na Lívia, que é nossa sinhazinha, né? Cheguei pra ela e falei assim, vamos no banheiro comigo? Só isso. Vamos no banheiro comigo. Aí foi eu, ela e uma amiga minha, que é a Samantha. Nós três no banheiro. E a tia Isa, que é a mãe da Lívia, que também é minha... Vamos botar assim como fosse minha segunda mãe, que eu e a Lívia, a gente cresceu juntas. Ela viu eu crescer também, então, como se fosse minha mãe também. Aí, assim, a gente foi pro banheiro se arrumar. E elas me ajudando. Luísa, tem que prender o cabelo. Aí lá fui eu, passar borrifador no cabelo, passar gel, puxa de um lado e puxa do outro, e bota a minha calça e tem que se correr, porque o banheiro não é só teu, o banheiro tem que entrar outra pessoa. E vai. Ai, tá bom. Aí eu fui sair do banheiro, fui pra ficar lá sentado um pouco com o povo, conversando. Aí, quando deu mais 11 horas... Não, quando deu meia-noite, meia-noite 10, meia-noite 15, assim, eu falei, eu vou me arrumar, porque eu fico nervosa. Eu não sei, eu só fico tranquila quando eu já tô pronta. Aqui esperando. Prontinha. Se eu não tiver assim, eu fico nervosa. Aí, com isso, eu fui e me arrumei toda. Botei saia, botei corpete, botei cabeça. Fiquei lá prontinha, esperando só. Aí, fiquei esperando mais um pouco. Aí teve o intervalo de 15 minutos. Quando voltou... Pra matar de vez do coração, né? Isso aí. Aqui já tá ansioso, intervalo, meu Deus do céu. Isso aí, ainda teve intervalo. Aí tá, fiquei lá, a gente conversou, a gente ficou zoando. Intervalo, não? Não. Eu acho que depois do intervalo ainda teve mais 3, se eu não me engano, na minha frente, ou foi 4, e depois fui eu. Entendi. Entendeu? E por a gente tá. Porque esse ano, como eu tô sendo na Imperatriz, e o Marcinho que tá lá na Imperatriz, muita gente da Pode Ser foi pra lá. Eu vi muita amizade com o povo da Pode Ser. E eles estavam lá. Aí na hora a gente tava conversando, brincando, aí tava todo mundo ali conversando também, aí tava zoando. Meio que tava me distraindo um pouco, pra não ficar tão nervosa assim na hora. E eles são muito parceiros mesmo, eles são fora de série. Eles são mesmo. Aí a gente tava lá conversando, aí quando falaram assim, Santa Rita pra concentração. Aí eu já fui, já entrei. Quando eu pisei dentro de quadra, eu não sei como explicar, vamos botar assim. Porque foi uma sensação única. Porque eu nunca ouvi, vamos botar assim, eu nunca estive num lugar de apresentação como se tivesse muita gente gritando. Sabe quando você para no centro e parece que todos os cantos da sua volta estão gritando, aplaudindo, algo assim do tipo? E eu tava assim, quando eu entrei, eu ouvi isso e eu falei, gente, como? Sabe? Não entra na minha cabeça que, tipo assim, gente, como isso? Não entra. Doideira. E nisso eu fui, me apresentei pro jurado, me apresentei pro público e voltei pro meu lugar e fiquei lá esperando, aguardando. Aí nisso eu fui, me apresentei e quando terminou, foi surreal. Foi uma coisa que eu olhei e eu não sei descrever o que eu senti até hoje, ali quando terminou. Porque foi uma explosão de todos os lados da quadra, gritando. E eu não sei se foi por conta da quadrilha da Santa Rita, né? Que puxou o meu nome, mas eu parecia que eu tava vendo a quadra inteira falar meu nome. Gritar meu nome e aquilo não sai na minha cabeça, aquela cena. Eu estar saindo e ouvir o povo falando assim, cara, você é muito boa, você é maravilhosa, você é boa, você merece. Se você não ganhar isso aqui, eu não respondo por mim, sabe? E coisas assim que eu fico assim, gente, não é real, não entra, sabe? Na cabeça que eu fico assim, gente, como? E é muito legal você ter esse sentimento puro, assim, da emoção, porque como a gente conversou aqui, o pessoal agora já entende sua história, é muito nova de idade, muito nova de quadrilha, né? Você começou a dançar quadrilha com 17, né? De 2019 você tinha 17? Não, 2019 eu tinha 16. 16, isso aí. E aí, quer dizer, você era adolescente ainda,
teve essa parada, você volta em 2022 já como uma menina que trabalha, que estuda, que faz um monte de coisa, e aí você consegue um tempo para se preparar para uma situação dessa e chegar ali, como você falou, na correria, você acabou talvez não fazendo a preparação que vocês planejaram, e chega ali você vê que tudo deu tão certo, e aí o resultado, claro, você ia ter que aguardar e não fazia ideia, porque a gente nunca acha que vai conquistar um resultado desse, né? Isso aí. Mas ainda assim, você chegou e falou assim, quando acabou, você se deparou com uma situação de catástrofe coletiva, que você fala assim, caralho, deu certo. Essa sensação que já tinha, imagino eu, Sim. dentro de você, deu certo. E aí é o alívio. É aquela sensação do alívio. Eu nunca disputei o concurso individual, mas eu já fui destaque na Real, assim, então, ou mesmo quando você não é destaque, quando você faz uma apresentação boa da quadrilha e que acaba e você fala, você olha, como você falou, você vê ao teu redor e você fala, deu certo. E aí o resultado, literalmente, foi aquilo que a gente voltou lá atrás da paróquia e tal, o resultado, a partir daquele momento, passa a ser consequência. Porque uma coisa que precisa ser melhor absorvido pelas pessoas é que toda vez, seja em qual esfera da sua vida for, qual seara for, quando você depende do julgamento de alguém, não é igual no futebol, que você vai lá faz um gol. Não, tudo bem que agora tem várias avaliações no futebol, como no vôlei tem, foi linha, não foi linha, etc. Mas ali é uma coisa que depende de você. Você foi lá, fez, vai valer ou não valer, vai valer dentro das regras. No julgamento, seja na ginástica rítmica, qualquer apresentação de dança, o samba, a quadrilha, qualquer competição que envolva jurado, você pode ter sido melhor e não ser o vencedor. E isso, teoricamente, não deve te abalar. Porque, por exemplo, acho que foram 18 ou 20 meninas que disputaram, não lembro. Da diversidade, eu sei que foram 16 que eu vi. Eu não sei agora se com você disputaram 20 ou 22, eu não sei. Mas você não foi a única boa naquela noite. Tiveram várias meninas maravilhosas. Eu vi todos os vídeos, praticamente. Agradecer aí Quadrilha da RJ, Papo de Quadrilheiro, Manhãs, que fizeram a cobertura maravilhosa do evento, com foto, com vídeo. Tiveram meninas maravilhosas. E tiveram outras meninas que, de repente, são a Luísa de 2022. Estão ali pelo primeiro momento, estão ali pelo aprendizado, estão ali impactadas por aquela situação e que, de repente, podem vir a ganhar em 2023, ou em 2024, ou 2025. Então, assim, mas isso, o resultado final, ele não pode jamais desmerecer o que você fez como pessoa. Porque a nossa satisfação pessoal, Pablo, mas é muito bonito você falar isso hoje, você não está disputando, não. Por mais que eu tenha me estressado em vários momentos da minha vida junina, quando era dono de grupo, ou quando era só componente, você, ainda mais quando a gente é mais novo, como eu falei, hoje eu tenho 44 anos, então a mentalidade já é outra. Mas lá atrás, principalmente depois que eu virei dono de grupo, eu passei a absorver mais isso, porque eu falei assim, nós fizemos o nosso melhor. Eu já fui quinto colocado, por exemplo, numa final do Baixadão, que tinha na época que era de uma outra federação que não existe mais, tendo tirado tudo 10. Como é que você tira tudo 10 e fica em quinto lugar? Porque você foi penalizado, porque teve uma bomba que acharam que foi da tua quadrilha, tá, mas o que o jurado viu no meu grupo foi tudo 10, pô. Como é que eu vou ficar triste com o resultado desse? Eu posso me sentir injustiçado, posso falar que foi alguma coisa atípica, mas o que nós nos propomos a fazer, nós fizemos muito bem, porque nós tivemos tudo 10 dos jurados. Desculpa. Nada. Foi. Então, é muito legal você ter passado essa tua experiência do ano passado e passar essa sensação que você teve agora, porque, de fato, é essa sensação que tem que importar para o quadrilheiro. Né? Não é só o vencer ou perder. Isso é maravilhoso, mas não pode ser o primeiro negócio, a coisa mais importante pelo qual você está fazendo aquilo. Entendeu? Mas, minha querida, foi uma honra bater esse papo com você. Espero ter apresentado um pouquinho da Luísa para o nosso mundo junino carioca e do São João Nacional. Tá? Agradeço de coração mesmo pela paciência, por toda a participação e parceria. E faça suas considerações finais, seus agradecimentos e sua despedida.
Eu agradeço muito a você também por ter me chamado, por estar toda paciente comigo. Muito obrigada. Agradeço também a minha Junina, né? Se não fosse ela, talvez eu não estaria aqui. Muito obrigada também a todo mundo, que eu tô recebendo muitas mensagens também. Muita gente falando comigo, muita gente mandando mensagem. Eu agradeço muito a todas essas pessoas que estão me mandando. Agradeço muito pelo carinho que eu tô recebendo. Muito obrigada. Eu espero muito que o mundo junino ainda cresça, que mude bastante, que seja muito mais unido do que já é. E que está ficando também. E quero muito ver uma nova Luíse ano que vem ou nos próximos anos, quando estiver começando. É possível. Ver novas Luíses por aí, né, em quadra. Quero muito ver. Vamos ver, sim, se Deus quiser. Acho que é muito bom, como eu te falei durante o bate-papo, é muito bom. E com certeza esse teu desejo vai se realizar, porque o nosso movimento vai. Ano passado já foi um ano muito especial por tudo que vocês, né? Eu falo vocês porque eu não faço mais parte, mas eu passei como espectador. Tudo que vocês passaram até chegar no ano passado. Eu tenho certeza que esse ano os grupos com mais tempo, com mais planejamento, vão ter uma temporada melhor ainda. Tá, minha querida? Muito obrigado. Mais uma vez, brigadão mesmo. Manda um abraço para todo mundo da Santa Rita e parabéns. Muito obrigada, gente.